E Thierry, uma hora você falou sobre, chame o seu amigo que faz leitura labial para ir para o bar. E eu lembrei que na minha primeira graduação, tinha um menino da minha sala que era cego, e eu aprendi muita coisa com ele sobre essa convivência, como você lida com essa pessoa. E eu fiquei com uma dúvida de tipo, existe umas boas práticas sobre leitura labial para a gente conversar, por exemplo? Sim, leitura labial, o primeiro ponto que eu deixo, que independe da leitura labial, mas eu acho que ajuda todo mundo, mas a leitura labial é fundamental, é deixar claro o contexto. O que eu quero dizer com contexto? Existe uma competição na Austrália de leitura labial, que eles até têm uma estatística muito legal que fala, quando você não deixa claro o contexto, a chance de acerto é 29%. Quando você informa o contexto, as pessoas acertam 78%. Mesmo assim, tem um 20%, 22% de erro. O que é o contexto? E o que acontece muito em roda de grupo comigo? O pessoal está conversando, talvez, de inovação. Beleza, eu estou antenado nas palavras sobre inovação. Então, às vezes, está falando palavra em inglês, apesar que palavra em inglês, nome ou jargões, não é só acessível para mim, mas para uma grande parcela. Mas beleza, como se tem algum termo, você está falando Business Model Canvas, onboarding, por exemplo, eu não sei nem como a Jade vai traduzir isso, por exemplo, eu fico até pensando, opa, eu já fico, mas se eu sei que você está falando de inovação, essas palavras fazem parte, eu vou estar antenado. Se alguém, o Uber, por exemplo, falar de viagem, eu já vou começar a perder se a Natália puxar assunto de novela, eu vou ficar, vai estar um momento que eu não vou estar entendendo mais nada, e aí a velocidade da comunicação, eu vou começar a ficar cada vez mais excluído. Então, primeiro ponto super importante, deixe claro o contexto. Eu falo isso não só em conversa de bar, vamos falar sobre futebol. Ou você viu que vai começar a NBA, vamos falar sobre basquete. Deixem claro o contexto e até em reuniões de trabalho. E até para preparar, até para as reuniões serem mais produtivas, você informar o contexto antes, mandar a apresentação antes, não é só para mim surdo. O meu amigo Serginho, que trabalha comigo, que ele é cego, ele vai se beneficiar. Eu acredito que todos vocês vão se beneficiar muito. Segundo ponto, que eu até fiz uma postagem até no próprio LinkedIn, mudando uma frase, tem uma frase de diversidade e inclusão que usa muito, diversidade é convidar para a festa e a inclusão é chamar para dançar. Isso, por exemplo, eu estava refletindo muito, é uma frase que eu não me sentia pertencido, porque muitas das festas são escuras, beleza, tem festa, claro, tem muitas festas são escuras, eu não escuto a música, então como que eu vou dançar? Vou ficar movimentando aleatório, não vou participar teoricamente. Então, eu fiz uma provocação, rearranjo dessa frase, falando diversidade é perguntar para onde você quer ir, acessibilidade é se preparar, seja eu, você preparar o ambiente, e inclusão é todos saírem felizes. Por quê? Se você chamar eu para ir num bar, em primeiro lugar, bar às vezes eu não vou em todos, justamente ser muito escuro e tal. Mas, se você chamar para um bar, existem bares, claro. Tá até falando com um amigo Jomar da Meta, ele até falou, nossa, realmente, porque chamar para uma festa de aniversário, a primeira coisa que ele foi fazer foi entrar no Instagram, viu que o bar era extremamente escuro e ele tem a mesma deficiência que eu, ele tem síndrome de Usher, ele falou, Thierry, eu nem apareci. Por que eu ia gastar meu tempo, tudo, indo num lugar escuro, barulhento, que eu não ia me sentir pertencido? Ninguém me perguntou onde eu gostaria. Então, o ponto é, perguntem. No caso, existem
surdo mais leve, mais moderado, que consegue, eu, por exemplo, como profundo, se você fosse me chamar para algum restaurante, que esse restaurante seja o mais claro possível, e, às vezes, por exemplo, tem surdo que usa aparelho auditivo, no meu caso é digital, ele consegue fazer filtragem de ruído de ambiente, mas muitos utilizam aparelho analógico. Se for aquele monte de conversa paralela, tá? Fala, puta, o cara não escuta nada, sim, ele tem um resíduo, mas aquele monte de conversa, ele acaba, puta, enlouquecendo. Essa é até uma das razões que quando as pessoas adquirem deficiência auditiva, muito acabam não se adaptando ao aparelho, porque dependendo do ambiente desse chamado, o ruído começa a ser amplificado e tal, e você começa a ficar até louco. Fala, puta, da onde que está vindo? Você começa a perder noção de tempo e espaço. Isso é até uma das funções que o aparelho faz comigo. Quando eu estou sem aparelho, eu perco total noção de tempo e de espaço. Eu começo a tropeçar muito mais, bater mais nas pessoas. Então, o aparelho não só me ajuda na comunicação, mas me ajuda nesse âmbito. Então, dessas duas dicas é fundamental. Perguntar para onde quer ir, deixar claro o contexto. E, claro, os demais a gente vai se adaptando, porque como todo livro, eu brinco, leitura labial que nem lê o livro. Todo livro, no início, os primeiros capítulos, vocês ficam meio perdidos, não só a gente também a leitura labial é como se fosse um livro. Depois que eu passo os primeiros capítulos, aí eu amo ler, então eu não quero nem parar de conversar, quero ficar escutando vocês o tempo todo. Então, paciência, talvez os primeiros 10 minutos a gente tem dificuldade até para se adaptar com a maneira como você fala, com as gesticulações do seu rosto. Apesar que eu não sei falar Libras, por exemplo, o seu corpo fala. Eu estou vendo quem que está curioso, quem que está dando aquele sorriso surpreso, por exemplo. Então, nós todos usamos muita expressão corporal até para falar. Então, tenha essa paciência, sempre pergunta a melhor maneira, mas essas duas primeiras é super importante, dando dica de leitura labial. E aí, pegando um gancho, antes que eu esqueça, falando de cultura, que é super importante, que eu trabalhei até com transformação digital. Transformação digital não é digitalizar coisas. Porque as pessoas acham, pô, beleza, eu tenho uma pilha de papel, eu tenho uma pilha de 300 papéis, deixa eu passar isso em PDF. A acessibilidade é a mesma coisa. A acessibilidade é você repensar coisas. Você tem 300 papéis, como que você transforma isso em apenas 6 papéis? Não é pegar esses 300 e passar para o PDF em 300, que é isso a crítica até da Natália, com avatares 3D. Não é pegar o ser humano, beleza, vou passar num avatar. É sim pensar nos processos e simplificar. A simplificação é acessibilidade. Tornar a experiência como usuário é acessibilidade.